Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus envolva os nossos corações. Vamos dar início a mais uma reunião de estudo e assistência espiritual à distância. A nossa irmã Priscila Lopes fará a leitura da página e em seguida faremos a nossa prece inicial. Do livro Agenda Cristã, de Francisco Cândido Xavier, por André Luiz. Rogativas. Na oração, você pede um raio de luz, esquecendo quase sempre que tem ao seu dispor o foco solar para você cumprir os sublimes desígnios. Seu espírito suplica as rédeas de amor e em torno a humanidade aguarda a manifestação da sua capacidade de amar. Roga você a concessão de encargos que o habilitem a colaborar com a sabedoria divina e ouvida que milhões de seres estão à espera de sua disposição de servir em nome do Pai Celestial. Seu coração reclama sinais do céu, e enquanto o sábio dos sábios manda colorir flores e horizontes para seus olhos, você procura vãos entretenimentos e nada vê. Você exige justiça para seus casos pessoais e diariamente complica situações e problemas, sem reparar que a harmonia suprema retifica sempre, ao redor de seus pés, por intermédio da dor e da morte. Você deseja oportunidades de crescimento e ascensão na espiritualidade superior, mas frequentemente foge aos degraus do esforço laborioso e humilde de cada dia, concedidos a você pela infinita bondade, a título de misericórdia. Se está sempre rogando felicidade eterna, recusando os recursos para adquiri-la, que espera você para o caminho? Agradecemos a nossa irmã Priscila pela leitura. Agora, já sintonizados com a espiritualidade amiga, vamos unir nossos pensamentos e corações e elevar até Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso amado Mestre, dizer assim: Deus, Pai de amor, bondade e misericórdia, Jesus, divino amado Mestre, mais uma vez estamos reunidos em Seu nome, Senhor. Agradecemos, Mestre amado, por estarmos aqui hoje, pela oportunidade de trabalho e auxílio aos nossos irmãos mais necessitados que nós. Senhor, rogamos o Teu amparo para todos os irmãos que retornaram, Senhor, à pátria espiritual. Que eles possam, Senhor, ser amparados, socorridos, e os seus familiares que aqui ficaram com a dor da saudade possam ser confortados por Ti. Rogamos também para os nossos irmãos enfermos do corpo e da alma, para todos aqueles irmãos, Senhor, que clamam por Ti, aflitos, desesperados, desesperançados. Também, Senhor, abençoe a todos nós, irmãos da casa de Isaac Lima, aos simpatizantes, aos que nesse momento pedem amparo, auxílio, socorro, Senhor, para suas dores e seus sofrimentos. Assim, em Seu nome, Mestre amado, mas em nome de Deus, nosso Pai, que possamos dar por iniciada a nossa reunião de estudo da noite de hoje. Fica conosco agora e sempre, que assim seja. O tema de estudo da noite de hoje é: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. A referência é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, itens de 1 a 5. E quem fará o estudo
da noite de hoje será nossa irmã Vânia Hungria. Muita paz a todos. Olá, meus irmãos. O nosso tema de hoje, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Está no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o nosso capítulo começa assim: Pedi e se vos dará, buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá, porque quem pede, recebe, quem procura, acha, e se abrirá aquele que bater a porta. Também qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo mau como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que lhes pedem. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11. E o que me chamou logo a atenção nessa passagem é quando fala que o nosso Pai que está nos céus nos dará os verdadeiros bens. Não nos dará bens, mas nos dará os verdadeiros bens. E aí eu fiquei pensando que nem sempre o que nós escolhemos para nós, o que nós almejamos, é aquilo que nós precisamos. E isso inclui também o caminho que nós temos que seguir. Quando nós reencarnamos, nós chegamos aqui com um planejamento feito no mundo espiritual. E esse planejamento, ele é feito especialmente para o nosso aprimoramento, para a nossa melhora moral, espiritual, para o nosso adiantamento, né? E dentro desse planejamento, nós temos algumas restrições que nos são impostas justamente para o nosso bem. E muitas vezes nós não entendemos isso. Às vezes nós insistimos em alguns caminhos que estão restritos para nós, que estão proibidos naquele momento. Assim, né, por mais que nós desejemos determinadas situações ou condições na vida, elas nos escapam. Por mais que nós busquemos, por mais que nós tentemos, elas nos escapam, porque ainda não é o momento. É nossa tarefa trabalhar para encontrar o nosso caminho, o verdadeiro caminho. Por isso, ele diz aqui no nosso título, ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Nós temos que nos conhecer, perceber quem nós somos, o que nós necessitamos, e aí sim, as coisas fluem, né? Porque o nosso caminho é para o nosso aprendizado, é a parte que nos cabe da tarefa, desse aprendizado. No Livro dos Espíritos, na questão 675, na Lei de Trabalho, Kardec pergunta aos espíritos: por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? E eles respondem que não. O espírito trabalha, assim como o corpo, toda ocupação útil é trabalho. Então, nós trabalhamos até quando estamos adormecidos, porque o espírito também trabalha. Então, o espírito liberto do corpo, ele pode ir para qualquer lugar e fazer nada, como ele pode ser útil também. Então, qualquer ocupação útil é trabalho. Trabalhar, na verdade, não é só ir para o trabalho e fazer alguma atividade remunerada. Pode ser trabalhar a nossa moralidade, a nossa espiritualidade, a bondade dentro de nós, o nosso desprendimento, o desapego às coisas materiais. Nós somos a nossa maior e mais importante obra. E isso é ininterrupto, não é só nessa vida. Em todas as nossas existências, nós somos a nossa maior obra. Então, compreender qual é o nosso caminho é uma das nossas tarefas. Depois disso, seguir por ele com coragem, com fé, é outra tarefa que nós temos também na nossa vida. E a nossa lição do Evangelho nos diz: pedi e se vos dará, buscai e achareis.
e como nós pedimos uma oportunidade. Os Espíritos nos dizem que nós não pedimos, nós imploramos por uma oportunidade, por uma nova encarnação, para corrigir os nossos erros e aquilo que nós não conseguimos dar conta. E é através do trabalho, seja ele em que aspecto for, o trabalho físico, o trabalho que traz o sustento para os nossos lares, seja o trabalho dentro de nós, de moralidade, seja colocando em prática os nossos conhecimentos já adquiridos, nos exercitando para nos fortalecer. É isso que o trabalho faz conosco. O progresso que nós fazemos nessa dinâmica de trabalhar, aprender, aperfeiçoar, em termos de civilização, ele é bem pequeno, mas em termos de indivíduo, de individualidade, ele é enorme. Ele é enorme. Ele é o muito que damos conta de fazer. Às vezes o nosso muito é pequeno em relação à sociedade em que nós vivemos, mas para nós é um salto. Então, cada encarnação é uma oportunidade grandiosa. Às vezes nós nos desviamos do caminho, enquanto outros companheiros estacionam, param ali por um pouco, tomam caminhos menos produtivos, mas cada um de nós está evoluindo e é responsável pelo seu próprio aprimoramento e também pela evolução da sociedade em que vivemos, porque por menos que um indivíduo evolua, ele está sempre aprendendo. E ele está, dessa maneira, contribuindo. É como um organismo. Nós somos células que cumprem um papel importante e fundamental no meio em que nós vivemos. Como num organismo, cada célula doente, ou seja, em disfunção, ela precisa de um sistema para se reequilibrar, se recompor. Assim, cada indivíduo, cada um de nós, depende também das suas relações, depende da família, dos amigos, da sociedade em que vive, às vezes do governo, depende da situação em que precisamos estar nesse momento. Precisamos de colaboração, de apoio, e porque erramos muito nessa tarefa de compor a nós mesmos, nós recebemos de Deus a bênção das encarnações, que são, na verdade, múltiplas oportunidades que nós temos de aprender, de errar, de experimentar e depois retornar para a Terra, reencarnados, para pôr em prática o que nós, na espiritualidade, já acreditamos que sabemos. Imaginemos se Deus, nossos pais ou aqueles outras pessoas que convivem conosco, que nos acompanham na vida, fizessem as nossas tarefas, todas, Nós não aprenderíamos a agir, a tomar decisões, nós não nos fortaleceríamos para a vida quando essas pessoas que convivem conosco, principalmente, não estivessem próximas de nós nos enfraqueceríamos, Nós não teríamos nenhuma conquista, não teríamos mérito, porque a conquista, ela acontece sempre por esforço próprio. Quando o outro conquista para nós, quando nos é dado, é um presente, é uma dádiva, é uma bênção, mas não é uma conquista. E o nosso capítulo diz que devemos buscar para achar. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Nós temos que ter a iniciativa. Tem uma história que ela foi retirada do site da Federação Espírita do Paraná, no Momento Espírita. E ela nos conta a história de um sábio. E esse sábio, ele caminhava com seus discípulos por uma estrada muito tortuosa, lamacenta, uma estrada de terra, quando eles encontraram um homem que ele define como piedoso, porque ele era um homem amável, um homem que estava ajoelhado e rogava a Deus que o ajudasse, porque aquela estrada enlameada, toda cheia de buracos,
tinha atolado o seu carro. Ele estava de carro e o carro estava preso num atoleiro. E o sábio com seus discípulos passando ali olharam o devoto, sensibilizaram-se com a situação, né? Mas prosseguiram a caminhada. Alguns quilômetros mais à frente, eles encontraram outro homem, também com o carro atolado no lamaçal da estrada. Esse homem, porém, ele era diferente. Ele estava muito bravo, ele estava muito aborrecido, esbravejava, ele reclamava demais da situação que tinha acontecido com ele. Mas, ao mesmo tempo, ele tentava com todo o empenho liberar o carro da lama para prosseguir a viagem. O sábio olhou aquilo, ficou comovido e propôs aos discípulos que o acompanhavam que ajudassem o homem. Então eles se reuniram, reuniram forças e foram lá ajudar o homem a desatolar o carro. Nisso eles conseguiram retirar o carro do atoleiro e o homem ficou muito agradecido. Depois dos agradecimentos, o viajante seguiu a sua viagem em paz. Os aprendizes continuaram a caminhar e aí ficaram muito surpresos, incomodados com aquela situação e foram inquirir o mestre, Aí perguntaram: Senhor, o primeiro homem orava, era um homem piedoso, um homem bom, e nós não o ajudamos. Esse que era rebelde e estava até praguejando, recebeu o nosso apoio. Por quê? E aí, sem se perturbar, o nobre professor, falou para eles, foi mais uma lição, Aquele que só orava, aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que a ele competia. O outro homem, porém, embora estivesse desesperado, até mais por ignorância, ele empenhava-se merecendo auxílio. Ele estava fazendo tudo o que estava ao alcance dele, E assim, quantas vezes nós já não agimos como o primeiro viajante? Nos acomodamos assim no desejo de realizar algo, de mudar uma situação, mas esperando do céu, esperando daqueles que convivem conosco, da família, a atitude de um amigo, a solução dos nossos problemas, esperando que um milagre acontecesse. E também quantas vezes nós já não nos surpreendemos quando realizamos tarefas que nos pareciam grandes demais para nós, difíceis, passando pela dificuldade com força e coragem que muitas vezes nós nem sabíamos que possuíamos. E no momento em que nós agimos assim, quantos amigos nos apareceram, quanto apoio nós recebemos. Nós sempre recebemos apoio, às vezes de familiares, de amigos próximos, mas muitas vezes de pessoas que nós nem conhecemos, que vêm nos auxiliar no momento exato por verem os nossos esforços. Às vezes atitudes simples, atitudes bobas, no meio da rua. Um dia eu estava subindo a estação, eu ia subir a escada da estação de trem e uma moça estava com uma bolsa grande que parecia muito pesada e ela ia carregar a bolsa sozinha para subir a estação. Eu não falei nada, eu cheguei perto dela, falei: deixa eu te ajudar. Peguei numa alça e ela na outra. E eu nunca vi aquela moça e também, se eu tivesse que descrevê-la hoje, eu não saberia como. E a bolsa realmente estava muito pesada. Chegamos ao topo da escada, ela me agradeceu e nós seguimos o nosso caminho. E quantas vezes depois disso eu estive no lugar da pessoa que estava carregando o peso e eu também fui auxiliada. Então esse é um exemplo de uma situação banal, mas quantas situações tão importantes na nossa vida, tão pesadas para nós, tão difíceis de enfrentar, que nós recebemos ajuda de encarnados e desencarnados, através de intuições, um sonho, uma coragem que nos vem, não é isso? Nós recebemos ajuda o tempo todo, porque na verdade não existem dificuldades insolúveis, tudo tem solução,
tudo tem saída. Muitas vezes o que nos prende é a nossa visão errada da realidade, é o nosso pessimismo, é nós não termos fé, não estarmos preparados para receber o que as pessoas têm para oferecer à nossa volta. Porque mesmo quando nós acreditamos que estamos sozinhos, nós nunca estamos. Jamais estamos sós. Os momentos mais difíceis, nós estamos mais acompanhados do que nunca. Mais acompanhados do que nunca, com certeza. E são todos oportunidades de nós colocarmos em prática as nossas potencialidades, aquilo que nós já desenvolvemos em nós. São oportunidades de nós agirmos em favor de nós mesmos, de avançar, de progredir, de provar para nós mesmos que nós já somos capazes, de descobrir do que nós somos capazes. As situações mais difíceis são oportunidades de fazer isso, apesar do medo que essa descoberta nos causa, porque às vezes nós nos protegemos achando que nós somos pequenos ainda, frágeis, não somos capazes de tomar a iniciativa, de dar conta de uma grande tarefa, mas nós somos. Quem tem filhos sabe que a tarefa de guiar um outro ser é uma tarefa enorme. Quem trabalha e dá conta do seu trabalho numa empresa ou dentro da sua casa, quem alimenta pessoas e prepara o alimento todo dia, isso é uma tarefa de responsabilidade, isso é importante. Então nós temos responsabilidades e elas vão aumentando na medida em que nós vamos confiando em nós. Então, quando o evangelista Mateus nos lembra que nós devemos nos ajudar, buscar, que nós devemos pedir, bater a porta, ele está nos mostrando que nós devemos confiar em nós mesmos. Muitas vezes nós apelamos a Deus desejando uma solução mágica para os nossos problemas, externa, uma solução externa a nós, mas a solução não é externa. Né? Deus não vai resolver nada dos nossos problemas, nenhum dos nossos problemas, porque na verdade Ele faz muito mais por nós. Ele nos dá a oportunidade de crescermos, evoluirmos para resolver os nossos problemas, os nossos impasses. Através de quê? Das leis perfeitas que regem o universo. E são essas leis que nos possibilitam as vidas sucessivas e o aprendizado ininterrupto, que nos coloca na condição em que nós estamos, que nos coloca no país em que nós nascemos, com as pessoas à nossa volta capazes de nos auxiliar, de impulsionar o nosso progresso, de nos criar problemas, de nos trazerem situações difíceis para resolver, para que nos desafiam, de termos família, filhos, situações de trabalho, de aprendizado em todos os setores, de desenvolvimento moral e espiritual. Cada hora temos uma situação diferente. E essas são as leis do universo, uma lei de evolução constante. Então Deus nos inspira, fortalece, nos dá oportunidade. Protege através dos seus mensageiros, encarnados e desencarnados, porque nós estamos sempre acompanhados e sempre sendo protegidos, intuídos para fazer o bem. Se optamos pelo mal, pelo erro, aí já é responsabilidade nossa. Mas nós, mesmo quando nós estamos cometendo um erro, nós cometemos esse erro escondido, porque nós sabemos que nós estamos errados, então nós estamos sendo intuídos. O tempo inteiro nós não estamos sozinhos. As leis imutáveis de Deus estão gravadas em nós. Não tem como fugir disso. Então nós só erramos quando nós teimamos em fazer o inverso daquilo que nós sabemos que é o certo.
Só conseguimos ajudar a nós mesmos quando nós conseguimos compreender que a nossa jornada não pode ser interrompida. Ela deve ser contínua e sempre fazendo o máximo para obter por mérito as nossas conquistas pessoais, o nosso espaço no mundo. Porque é sempre bom lembrar, né? Para todos nós, o tempo inteiro. Eu ouvi essa frase e eu acho ela muito importante, eu penso sempre nela, que nós não chegamos à Terra com passaporte, nós chegamos com carteira de trabalho. Então é muito importante que nós tenhamos sempre isso em mente. Nós não viemos aqui a passeio, nós viemos para trabalhar. E como dizem os espíritos na questão que eu li, 675 do Livro dos Espíritos, que o espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. O capítulo do Evangelho que estamos estudando fala o seguinte: na infância da humanidade, o homem não aplica sua inteligência senão à procura de sua alimentação, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Mas Deus lhe deu, a mais do que o animal, o desejo incessante do melhor. E é este desejo do melhor que o impele à procura dos meios de melhorar sua posição, que o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Através das suas pesquisas, sua inteligência aumenta, sua moral se depura. As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, é preciso o alimento espiritual. E é assim que o homem passa da selvageria à civilização. Então, meus irmãos, é através das múltiplas existências que nós vamos treinando isso. Uma hora nós evoluímos moralmente, outra hora nós evoluímos em ciência, outra hora nós evoluímos em espiritualidade, e assim nós vamos nos colocando dentro da humanidade, sendo parte daquela célula que faz parte, que faz a diferença, e um impulsionando o outro, porque de acordo com o que nós vamos evoluindo, que nós vamos aos pouquinhos nos iluminando com os conhecimentos que nós adquirimos, a sociedade à nossa volta, o mundo à nossa volta também evolui. E o nosso Evangelho continua aqui, finalizando o nosso texto. Se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros estariam atrofiados. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso, lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás. Trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás o filho das tuas obras, delas terás o mérito e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Porque, na verdade, nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Lá no início, nós já falamos das vidas sucessivas, então quando nós fazemos um mundo melhor, nós estamos preparando o nosso futuro, porque nós voltaremos a ele. Então, é isso que ele está falando aqui. Nós temos a oportunidade de preparar esse mundo para nós mesmos, de sermos o filho das nossas obras, de ter o mérito e a recompensa segundo o que tivermos feito de nós mesmos e do mundo em que nós vivemos. Que Jesus abençoe a todos nós, que tenhamos uma boa noite, sempre coragem,
força e fé renovada para melhorar a nós mesmos e fazer da nossa vida um lugar melhor. Muita paz. Agradecemos a nossa irmã Vânia Hungria pelas reflexões e esclarecimentos que ela nos trouxe. Que possamos, Senhor, colocar em prática todos os dias das nossas vidas. Gratidão, Senhor, por esses momentos sublimes. Que assim seja. Aos que vão receber o passe à distância, que possam ouvir a música até o final. Que Jesus nos abençoe a todos, hoje e sempre.